Você já percebeu que no debate público, especialmente no contexto brasileiro, antes mesmo de você terminar a formulação do seu argumento, o outro prega em sua testa uma etiquetagem, um rótulo. Se você discorda de uma política pública, essa pessoa vai lá e lança a mão de sua caixinha de rotulagens e diz simplesmente neoliberal. Essa pessoa, quando então faz isso, ela está de alguma maneira mexendo nesse mecanismo, funcionando a partir desse mecanismo. Se você defende uma garantia constitucional, a outra pessoa pega de sua caixinha de etiquetagem e diz comunista. O que está acontecendo? O que vem fazendo com que as pessoas estejam em lados tão opostos, mesmo convivendo em casa, trabalhando juntos, compartilhando às vezes da mesma fé, o mesmo banco de igreja? Isso é um mecanismo muito curioso, porque nós estamos com altos índices de polarização, ou eu gosto de chamar de hiperpolarização. E eu gostaria então de mostrar nesse vídeo hoje, e o nosso canal tem esse compromisso, eu vou então a partir desse vídeo gravar vários outros vídeos. A minha pretensão é semanalmente estar aqui com um vídeo, um conteúdo muito mais denso, trazendo de minha formação, de minhas pesquisas acadêmicas, aquilo que é possível trazer para que a gente qualifique o debate público, para que a gente aprenda a divergir democraticamente. Pois bem, quando a pessoa apresenta um argumento, o outro intervém justamente já com um rótulo, o que acontece é que esse rótulo não visa descrever uma realidade. Então, não quer descrever que ali existe um fascista de fato. Essa pessoa simplesmente ela quer interditar o diálogo, ela quer usar justamente um cacetete para poder dar na cabeça do outro e fazer com que o argumento do outro perca força, não atacando o argumento, mas um ataque ad hominem ou especialmente um ataque ad persona. E nós estamos vendo isso a todo tempo. Quem nunca passou por isso? Eu acredito que todos vocês que estão agora nos assistindo já passaram por isso. E aí, esse mecanismo, ele faz parte já da forma como as pessoas compreendem a própria realidade. Por quê? Porque eu tenho dito que a mente das pessoas está polarizada. Essa polarização não é uma polarização que vem de uma perspectiva simplesmente sociológica, mas uma polarização discursiva. E aí, isso intervém na forma como as pessoas leem a realidade. Por exemplo, você então tem um fato. Um fato é aquilo que aconteceu agora, infelizmente, na Venezuela, um terremoto matando milhares de pessoas. A pessoa que se depara diante desse compartilhamento, então vamos dizer, eu compartilho esse fato no grupo do WhatsApp ou um grupo de amigos, e alguém vai e interpreta esse fato não buscando ali a correspondência com a realidade, mas simples e tão somente por meio de seu filtro ideológico, seu filtro tribal ou seu filtro grupal, poderíamos dizer assim. Esse filtro, todos nós temos um filtro. O problema é que esse filtro muitas vezes pode desplugar dessa realidade. E aí, o que acontece? É que ele não mais vai estar justamente conectado ao acontecimento, mas simples e tão somente pelo viés de grupo. E aí nós temos a construção da famosa narrativa no seu sentido negativo, porque narrativa não necessariamente tem um sentido negativo e a gente precisa até ter cuidado com isso. E o que sobra então? Se eu tenho um fato, eu tenho uma pessoa que interpreta aquilo que eu digo por meio de um filtro desplugado da realidade, você então vai ter um mecanismo da desqualificação. Essa pessoa vai, de alguma maneira, lhe desqualificar justamente pela forma como ela interpretou aquilo, e essa forma como ela interpretou aquilo está dentro de um grande mecanismo, que é esse mecanismo que eu selecionei aqui 3 dessas engrenagens que fazem parte desse mecanismo maior. Então veja, nós temos 3 engrenagens, certo?
essas três engrenagens aqui, elas fazem parte de um mecanismo da polarização discursiva. E é a polarização não no sentido positivo, porque é importante um nível de polarização, especialmente, sobretudo, em democracia. Mas aqui nós estamos falando de um índice muito negativo e que tem atingido muitas pessoas, atingido a saúde da própria democracia. E aí existem essas três balizas para a gente entender isso. O primeiro é uma espécie de redução ao maniqueísmo moral. O que acontece? Uma engrenagem muito forte é essa em que eu não compreendo a opinião do outro como uma opinião que eu preciso discordar, que eu preciso apresentar argumentos. Mas eu vejo a opinião do outro como a opinião do inimigo. Por quê? Porque a opinião dele está encapsulada de um mal absoluto e se ele compartilha desse mal, ele foi contaminado por esse mal, portanto, ele é o inimigo, ele já não é mais o adversário de que eu discordo. E se é o inimigo, encarnação do mal absoluto, não há solução para esse mal absoluto, senão a eliminação do mal. Então, essa redução maniqueísta moral tem assolado a mente das pessoas, a forma como as pessoas leem as outras, e isso é absolutamente danoso. Uma outra engrenagem, a segunda engrenagem, é essa invenção de simulacro. Ou seja, a polarização ela funciona pela leitura daquilo que o outro disse, daquilo que o outro fez, não a partir de uma realidade plausível, mas a partir do meu código interno, do interno ao meu grupo, à minha tribo. Logo, o que vai acontecer? Facilmente a gente vai ver a construção de espantalhos. Então, eu construo um espantalho do argumento do outro, do que o outro pensa. O outro é um conservador, então eu construo um espantalho do que é ser um conservador, do que é ser um progressista, e o que acontece aí? É que, ao invés de eu atacar aquilo que é complexo no outro, eu ataco essa simplificação, essa distorção que eu faço, e aí essa distorção, ela gera justamente uma facilidade para eu desmontar o outro, porque o outro é simplesmente um espantalho. E em tempos de plataformas e redes sociais, em que você tem bolhas, essa pessoa apresenta o simulacro do outro, a pessoa apresenta esse fantoche do outro e, ao apresentar, o constrói como se fosse o outro, e ali ele destrói aquele fantoche, e as pessoas estão dizendo e pensando que de fato está destruindo o argumento do outro, quando na verdade está destruindo simplesmente fruto de uma imaginação distorcida. E aí o desplugamento da realidade. Então, olha como isso é danoso, a compreensão da realidade, seja da realidade do país, de uma circunstância familiar, de uma circunstância ali, de uma comunidade de fé ou política. E um terceiro elemento que é muito interessante dessa engrenagem é justamente a manipulação simbólica e emocional. Olha, esse aqui é um que causa muito dano, especialmente agora em período eleitoral. Por quê? Porque as pessoas que ativamente sabem manipular pegam símbolos, e esses símbolos vão desde símbolos do cotidiano, símbolos culturais, símbolos inclusive de identidade de grupos, até os símbolos da fé, para poder causar a partir dali uma mobilização dos valores que aquela pessoa de fato compartilha. Então, o valor da família, por exemplo, essa pessoa pega isso e associa esse valor ao seu candidato, como se o seu candidato representasse o lado máximo desse valor, e o outro
O outro representa aquilo que é o absoluto mal que destrói aquele valor, logo o outro precisa ser eliminado, logo vote, logo venha para o meu grupo, porque o meu grupo faz parte da defesa positiva, da defesa salvífica desse valor. E aí você tem os diferentes pânicos morais na nossa sociedade. Pois bem, Lucas, então, você me disse tudo isso, o que eu faço com isso para eu poder lidar com isso, com essa hiperpolarização, até mesmo eu não cair ou continuar caindo nesse mecanismo, ou para você alertar alguém? Olha, eu penso que nós podemos seguir aqui 3 elementos que são bem interessantes, que são uma espécie de balizas de uma política que eu tenho chamado, não de uma política reativa, mas de uma política responsiva. Quais são essas 3 balizas? Eu posso usar aqui, inclusive, a gente pode pensar, a primeira baliza seria o seguinte, né? Deixa eu colocar aqui. A primeira baliza é retire o rótulo. Né? Então a gente pode dizer assim, retire o rótulo. Como assim? Cuidado, porque quando o outro lhe apresentar um argumento, você precisa se questionar. Será que esse termo, isso que eu estou dando ao outro, será que de fato descreve a realidade ou é uma reatividade minha para poder calar o outro? Então isso é importante. Segundo elemento, a gente pode pensar, e eu separei aqui, exija premissas. Vou colocar aqui só a palavra-chave. Exija premissas em que sentido? É que você não precisa ficar respondendo a esse ataque. Você precisa perguntar ao outro qual é a substância. Me dê elementos de fato verificáveis na realidade que sustenta essa sua interpretação, essa sua posição ou essas suas premissas. E por último, gente, nós precisamos, para além da discordância, para além do conflito de ideias, nós precisamos, o máximo possível, preservar os relacionamentos ou os vínculos. E aí, esse período, nós vimos que existem muitos vínculos que são rompidos. Quantas pessoas que rompem o vínculo com seus pais, com seus filhos, líderes com seus liderados. É um momento em que nós precisamos de menos reatividade e mais responsividade para que a gente desvende e não caia nesse mecanismo da polarização que achata tudo e complica tudo muito mais. Se você viu que esse conteúdo, esse vídeo faz sentido para você, então compartilhe com um amigo, mas antes curta aqui e nos segue para que a gente consiga de fato chegar ao máximo possível de pessoas. Vamos qualificar o debate público brasileiro.